A palavra de Deus nos ensina que você e eu, nós fomos alcançados, escolhidos por Deus para vivermos diante dele em santidade, em justiça, todos os dias da nossa vida. Esse é o propósito de Deus, é pensar que Deus nos criou para que nós realizemos nossos sonhos, desejos, porque na maioria, estes sonhos e desejos que nós temos, meus amados, infelizmente, por eles não serem desencadeados, eles não serem projetados à luz das Escrituras Sagradas e dentro do propósito de Deus, infelizmente, a verdade é que a maioria dos nossos sonhos e projetos vem de um desejo, de um propósito equivocado em relação ao nosso ser, à nossa existência, ao propósito para o qual Deus os criou. Eu vou explicar melhor. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, para vivermos em intimidade e comunhão com Ele. Este propósito, este plano que Deus fez, Ele incluiu o livre-arbítrio, a liberdade de você e eu decidirmos o que nós queremos fazer com a nossa vida. Tá? Acompanhe o raciocínio, por gentileza. O homem criado livre, ele decidiu, gente, isso é muito importante, eu até poderia dizer teologicamente falando, para você entender o próprio ser de Deus. Deus é livre e nos criou à sua imagem e semelhança. Dentro das características com as quais Ele nos criou, Ele nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolher, de julgar, de determinar, de decidir o que nós queremos fazer com a nossa vida. E então, a partir deste momento, os nossos pais terrenos, Adão e Eva, decidem desobedecer a palavra de Deus e viver e buscar o intento, o desejo dos seus pensamentos, do seu coração, dos seus instintos. A partir desta decisão que os nossos pais terrenos, Adão e Eva, tomam, eles, na geração, ao frutificarem, ao multiplicarem, ao terem relações sexuais e gerarem pessoas, seres semelhantes a eles passam agora a transmitir geneticamente na nossa existência, no nosso ser, uma natureza, um gen que decide viver para si, decide agora viver para realizar, satisfazer os seus instintos, os seus desejos carnais, ímpios, de rebeldia, de rebelião, de desobediência, ao ponto da Bíblia dizer que há um espírito que opera nos filhos da desobediência. Assim sendo, com esta natureza desobediente, com esta natureza rebelde, com esta natureza pecaminosa, com esta natureza corrupta, você e eu vivemos. E em vivendo com esta natureza, os nossos planos, os nossos projetos, eles são desencadeados a partir desta natureza. Então, como eu disse introdutoriamente, os nossos planos e sonhos, os nossos projetos, infelizmente, na sua maioria, não estão de acordo com os planos, com os projetos, com os propósitos que Deus tem para a sua e para a minha vida. Por quê? Porque os planos, os propósitos, os projetos, os sonhos, os pensamentos que Deus tem para você e para mim, para aqueles que Ele criou à sua imagem e semelhança, são pensamentos, planos, sonhos, projetos, propósitos de santidade, de justiça, de
integridade. Aí você tem um conflito entre o que Deus planejou e o que nós queremos viver. Os planos de Deus são infinitamente melhores, superiores e são planos de paz. Mas os nossos planos nos enganam a partir da nossa própria natureza e nós queremos viver satisfazendo-os a partir dos nossos desejos. Então este conflito agora gera também em nós um conflito interior. Por quê? Porque a partir do momento que nós conhecemos pela palavra de Deus os planos dele para nós, nós encontramos um conflito, porque os nossos planos, infelizmente, na sua maioria, eles discordam dos planos de Deus. Porque enquanto Deus tem planos de paz, planos de santidade, planos de justiça, planos de pureza, planos que envolvem todas as suas características, o seu caráter, a essência do caráter de Deus com as suas virtudes está no fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio, bondade. Então tudo isto é o plano de Deus para nós. E a nossa vida é de incredulidade, a nossa vida é de ódio, de rancor, de amargura, a nossa vida é de ira, a nossa vida é de injustiça. Então é um conflito. Venha então Jesus Cristo para resolver este conflito. Como é que ele resolve este conflito? Na cruz, Jesus Cristo mata, crucifica o nosso velho homem, a nossa velha vida, o nosso velho ser, a nossa velha pessoa, quem nós éramos com a nossa natureza pecaminosa, carnal, ímpia, corrupta, desobediente. Jesus Cristo crucifica com ele o nosso velho homem, a nossa velha vida, nos faz morrer para a velha vida e nos faz agora vivermos nele. Agora você e eu vivemos em Cristo, por Cristo. Não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para aquele Cristo que por nós morreu e ressuscitou e nos fez, a você e a mim, morrer e ressuscitar juntamente com ele. Agora nós somos livres, agora nós morremos para a velha vida. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. Meu irmão, minha irmã, essa é a diferença do cristianismo. Porque se for só por uma questão de religião, você e eu podemos participar, nos envolver com várias questões religiosas, inclusive doutrinárias, com regras, preceitos. Tudo isso a religião, e são muitas, né, pode nos oferecer. Mas quem nos oferece a libertação, quem nos dá a verdadeira libertação, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Jesus, aquele que salva o seu povo dos seus pecados. E então a Bíblia nos ensina que nele, em Cristo, nós, você e eu, morremos juntamente com Cristo. Nossa velha vida, nossa velha natureza, o pecado que habitava dentro de nós, ele arranca, ele tira, ele aniquila o pecado pelo sacrifício de si mesmo, nos libertando desta força, deste poder, ao ponto, olha só que coisa interessante, gente, a religiosidade, a religião no sentido institucional humano, é tão interessante porque ela estabelece regras e princípios, leis, dogmas, mandamentos, enfim, tudo isso, que na maioria das vezes, olha só, tem algum, é verdade que tem muita coisa doida por aí, mas há algum fundamento bíblico, algum, inclusive, baseado na lei de Moisés. Olha que interessante. E aí coloca sobre nós, com, entre aspas, alguma base bíblica, uma série de mandamentos e ordenanças. Aí você vive achando que está servindo a Deus, porque os seus, as suas ações, os seus planos, entre aspas agora, estão baseados, ou pelo menos têm um fundamento bíblico. Aí as pessoas enganadas têm na mente o quê? Eu, na minha mente, quero servir a Deus. E aí ela tem informações e conhecimento. Mas aí, diz o apóstolo Paulo, vejo nos meus membros, no meu corpo, na minha essência, na minha vida, outra lei
que batalha, que guerreia, que conflita contra a lei do meu entendimento, que ama a lei de Deus, que quer obedecer a Deus, e me prende e me escraviza debaixo da lei do pecado. Então Cristo veio para nos libertar da lei do pecado e da morte. Porque ninguém consegue obedecer à lei. Nós acabamos transgredindo. E o problema não está na lei, está na nossa natureza. Então Cristo vem, nos liberta da nossa natureza desobediente e rebelde, que herdamos dos nossos pais Adão e Eva, e agora nos dá uma nova natureza, ao ponto de Pedro dizer assim, meus irmãos, está na Bíblia. Está na Bíblia, então vamos ver, porque aí depois você não fala assim, ele falou, mas não mostrou. Vamos falar e vamos mostrar, que aí com a Bíblia não tem jeito, né? É melhor assim. 2 de Pedro, capítulo 1, facinho, versículo 3 e 4. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, versículo 4 de 2 de Pedro, capítulo 1, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, por meio das suas grandiosas e preciosas promessas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Está em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. E fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Você e eu em Cristo Jesus somos libertados da natureza pecaminosa e somos agora participantes da natureza divina. Éramos, desde sempre, seres humanos, finitos, limitados, feitos de sangue e carne. Vem o pecado e coloca em nós uma natureza, um mix, um poder dentro de nós, que chama-se pecado, uma natureza pecaminosa. Aí você, se quiser, peca, se não quiser, peca, porque você é escravo. E, obviamente, a nossa natureza humana, terrena, ela pende para satisfazer os nossos instintos humanos, que muitas vezes nos levam ao pecado. Veja bem, exemplificar com uma coisa muito aberrante para você entender de uma vez por todas. Quem foi que criou o homem e a mulher com sexualidade? Sexo. Foi Deus. Então, o sexo, quem criou foi Deus. Para que homem e mulher pudessem se relacionar, não só para ter filhos, isso é besteira, bobagem, gente que não conhece a Bíblia, é para ter prazer sim. Então, quem criou o homem e a mulher foi Deus. Quem criou o sexo foi Deus. Deu ao homem e à mulher, homem e mulher, macho e fêmea, para que esses se relacionassem, e tivessem não só gerando filhos, obviamente, não tem nenhum problema, mas também tivessem prazer. Ok, faz parte da nossa humanidade, está no ser humano. Como que este desejo humano, terreno, pode ser pecaminoso? Quando eu quero ter uma relação sexual com alguém fora do casamento. Porque o sexo, ele é lícito dentro do casamento. Olha só, é o mesmo corpo, a mesma pessoa, a mesma essência, mas tem um fundamento. No casamento, ele é santo. Fora do casamento, ele é fornicação, ele é adultério, ele é prostituição e ele não deve ser praticado. Então, quando você tem uma natureza pecaminosa, o seu desejo, que não necessariamente vem a ser pecado, porque desejo todos nós temos, é tentação. Se é pecado, não é tentação, se não é pecado, e pode ser o mesmo desejo. Se eu tenho desejo de ter relação sexual com a minha esposa, não é pecado.
Se eu tenho desejo de ter relação sexual com outra mulher, eu não devo conceber este desejo no meu novo coração. Qual que é o problema, entre aspas, de quem não é nascido de novo, de quem não é regenerado, de quem não tem a natureza divina e tem a natureza pecaminosa? O corpo dele, a mente dele, quando tem um desejo, ele pende, ele concebe, ele recebe no seu coração primeiro, concebe o pecado, gerou o pecado. E depois, se tiver oportunidade, ele vai consumá-lo na parte física. Então você precisa entender que Deus em Cristo Jesus nos liberta da natureza pecaminosa, nos dá uma natureza divina. Esta natureza divina agora, o seu Espírito Santo, a essência do seu ser, esta natureza agora nos proporciona a capacidade espiritual, sobrenatural de quê? Rejeitarmos o pecado e escolhermos a santidade, a justiça, a palavra de Deus. Assim você vive para Ele. Viver para Deus não é viver sem tentação. Viver para Deus é viver vencendo as tentações, não concebendo o pecado no nosso coração e muito menos praticando. Quando você entende isso, você entende quando Pedro diz, olha, vocês foram feitos agora e participantes da natureza divina. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. E fugissem da corrupção que há no mundo. Por que fugir? Porque, meu amado, precioso irmão, ao diabo você resiste, ao pecado você corre, você foge. Do pecado você corre, você foge, você não fica resistindo ao pecado. Eu sou forte, eu sou santo, eu sou uma nova criatura, eu sou regenerado, sou nascido de novo, sou cheio do Espírito Santo. Pode ir, eu vou enfrentar o pecado. Não, meu irmão, o pecado mata. Pecado a gente foge dele, você tem que vazar. Tentação, você não fica enfrentando tentação, não. Tentação você corre. Fugir da corrupção. Tudo que for impuro, tudo que for ímpio, tudo que for iníquo, você tem que fugir, você tem que abandonar. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia é muito clara. Eu confesso a você que na sua simplicidade, nós muitas vezes ficamos assim, sem palavras e tão sem argumentos que a gente prefere complicar. Infelizmente isso acontece muito. Porque a Bíblia diz assim, olha, alguém te ofendeu, perdoa. Alguém está falando mal de você, fale bem dele. Alguém está te prejudicando, olhe por ele, abençoe. Aí você fala assim, não, você está, por quê? E aí nós damos um monte de justificativas e explicações por causa que a Bíblia é simples. Jesus falou, não, é o seguinte, isso aqui fica oculto para os sábios e entendidos, os intelectuais, os que querem explicar, os teólogos, os poderosos deste mundo, os sábios deste mundo, eles vão ficar tudo perdidos. Eles ficam perdidos, porque Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Mas para os simples, para os humildes, Deus revelou estas verdades e eles vivem com paz, eles vivem com leveza, eles vivem um evangelho de leveza. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Eles vivem aliviados, eles vivem relaxados, eles vivem descansando, eles não preocupam com o que os outros vão pensar, como eles vão julgar. Eles sabem que o propósito maior, fundamento, é viver para a glória de Deus, é viver em Cristo, é viver para Ele. Nós vivemos, nós existimos, nós subsistimos por causa do seu amor, por causa da sua graça. Nós confiamos nele, nós sabemos que neste mundo nós vamos ter aflições, vamos ter lutas, tribulações, vamos passar dificuldades, mas nós podemos ter o nosso ânimo renovado por uma palavra profética. Tem de bom ânimo, não desanimes. Eu venci o mundo, eu vou vencer. Não fica preocupado com o seu amanhã. Eu vou cuidar de você, eu cuidei até hoje. Sabe, pessoal, se a gente pudesse, na simplicidade do Evangelho, eu gosto de usar essa palavra simplicidade, até porque a vida, se a gente simplificá-la, ela fica mais leve. Mas se a gente pudesse entender isso, seria tão bom. Olha só que interessante. Jesus supriu de verdade todas as nossas necessidades até
o dia de hoje. Até esta manhã Jesus supriu todas as suas necessidades. Se você não estiver fazendo uma dieta, um jejum intermitente, ou se você não quiser comer alguma coisa hoje, tudo bem, mas se você quiser, eu posso lhe afirmar que Deus já trouxe a provisão do pão para você nesta manhã, porque Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Mas aí vem o mundo, a enxurrada de sonhos, projetos, planos e pseudo ou falsas necessidades que o mundo quer dizer que nós temos, não é? E isso gera ansiedade, inquietude, incerteza e insegurança. E aí nós perdemos o fundamento, a base, que é saber, que é confiar, que independente das circunstâncias, nós vivemos para Ele, e se nele vivemos, Ele há de suprir todas as nossas necessidades, segundo a sua glória, suas riquezas, segundo os seus tesouros. Portanto, não se preocupe, não se desespere, não fique agora inquieto e vivendo em conflito com o dia de amanhã. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, confesse a Ele, a Jesus, como seu Salvador, como seu Senhor, e descansa. A Bíblia é muito clara em dizer que aquele que em nós começou essa linda, boa, maravilhosa, poderosa, soberana, sobrenatural obra de salvação, Ele mesmo, este Deus maravilhoso, vai aperfeiçoar, há de aperfeiçoá-la até a volta do seu Filho Jesus. Por isso, mais uma vez eu insisto, receba na sua vida o poder de Deus transformador, libertador, o poder de Deus que faz novas todas as coisas, que dá a você e a minha capacidade espiritual de vivermos para Ele, que nos oferece a libertação verdadeira de uma natureza corrupta, perversa, maligna, e nos liberta agora. E libertados do pecado, nós somos feitos servos da justiça. E ainda que, mediante nossas fraquezas humanas, nós podemos agora confiar em que este novo Espírito que Ele nos deu, com o Espírito Santo que habita com o nosso espírito, olha que coisa maravilhosa, Ele vai controlar e dominar as nossas emoções, nossos sentimentos, Ele irá guardá-los pela paz que vem dele e que excede todo o entendimento. Ele vai fazer com que este corpo, que outrora foi ofertado, oferecido para o pecado, para a impiedade, para a iniquidade, ele agora seja oferecido, ofertado para viver diante de Deus em santidade e justiça, perante Ele todos os dias da nossa vida. Você vai continuar sendo humano, um ser humano, mas não mais habitado e dominado pelo pecado, mas agora habitado, dominado, governado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, pelo Verbo vivo, o Cristo ressurreto que habita em nós, pelo próprio Deus, o Pai que veio fazer morada, habitação dentro de nós. E assim, aquele que começou esta linda, maravilhosa, gloriosa, poderosa, santa, sobrenatural obra de libertação, salvação, transformação, vai aperfeiçoar. Crescimento, cresça, evolua, cresça na sua mente, mude sua maneira de pensar, mude seus valores. Gente, nós precisamos evoluir, crescer, amadurecer, viver a vida com mais leveza. Isto é fundamental para que nós possamos viver para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz, em nome de Jesus.